Histórias reais, pessoas reais, uma Amazônia real, onde o empreendedorismo, a bioeconomia e a cultura se encontram para revelar a força de quem move o nosso território e de quem nos inspira. Eu sou Natasha Santana e esse é o nosso Amazônia da Cast. Em mais um episódio do Amazônia da Cast, a gente traz aqui duas convidadas ilustres e, para mim, motivo de muito orgulho, que é a Priscila Castro, secretária de Cultura de Santarém, mestra em Educação, cantora, produtora cultural, e a doutora Alcilene Cardoso, pesquisadora do IPAM e doutora em Ciências Ambientais. Elas vêm aqui representando essas instituições para falar dessa trajetória em Santarém, mas também para falar um pouco da história delas, que perpassa com tudo que a gente vive na Amazônia. Muito obrigada pela presença de vocês, eu estou muito feliz de trazer vocês aqui e eu queria começar já vocês se apresentando enquanto instituição, para que as pessoas entendam, né, o que vocês realizam hoje em cada uma dentro das suas atividades. Sou a gestora da pasta que cuida da política cultural do município, dos grandes eventos e também desse diálogo, dessa ponte com os fazedores de cultura da cidade. Então, a secretaria está nesse lugar, né, nesse contexto político de valorização artística, de também buscar subsídios, captação de recursos para fortalecimento da nossa cultura. E você, Alcilene? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Natasha, e assim, parabenizar pelos episódios que a gente estava aqui assistindo de cadeirinha, uma coisa mais linda que a outra, e contar histórias é muito legal, né? E eu acho que quem conta a história que vive ainda fica mais bacana, né? Eu sou Alcilene Cardoso, sou pesquisadora do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Há 30 anos eu estou no IPAM e o IPAM está há 30 anos em Santarém, na região do Baixo Amazonas, que para mim é o berço da sociobioeconomia no estado do Pará. Então, acertadíssima a decisão do governo em trazer o polo Tapajós como um dos berços, né, da bioeconomia, da sociobioeconomia, que para a gente tem um outro conceito, próprio do governo do município, saudar aqui a nossa secretária Priscila, pela assertiva condução e entender que turismo, artesanato, cultura, fazedores de cultura, toda a nossa ancestralidade, né? Isso sim é sociobioeconomia na veia. Né? E como pesquisadora, eu digo que eu sou uma ótima extensionista. E como extensionista, eu sou uma ótima educadora popular. E eu não vejo, né, assim, o IPAM não vê essa região se não for nesse tripé. Então, como é que a gente pode, junto com os nossos fazedores, os nossos empreendedores da sociobioeconomia, trazer os elementos de pesquisa, de extensão, de educação, para que a gente melhore uma série de oportunidades e de gargalos nessas cadeias da sociobioeconomia na sua mais diversa apresentação que ela tem aqui no território. Quando convidei vocês duas, foi de forma muito estratégica, porque o Amazônia da Cast, ele vem trazendo esses dois eixos, né? É o empreendedorismo, bioeconomia, sociobioeconomia, e é o empreendedorismo cultural e a cultura. Então, vocês representam esses dois lados para a gente entender como é que isso tem se movido em Santarém, né? E aí tem todo um contexto histórico. Então, antes da gente entrar propriamente nas instituições, nesses cargos que hoje vocês representam, eu queria conhecer um pouco mais quem é Priscila Castro, quem é a doutora Alcilene, como é que vocês começaram a enveredar para chegarem onde estão hoje? Você, Priscila. Te agradecer pelo convite, é muito bacana e, sobretudo, ver que você joga a luz, né, em mulheres que fazem um trabalho das mais diversas áreas, né? Eu sou uma menina ribeirinha, né? Sou uma mulher ribeirinha, mas que foi uma menina ribeirinha muito sonhadora. Eu vim lá do Carariacá, da comunidade do Pai Lago Grande, né, que fica aqui há pouco tempo de Santarém, um barco bom, umas 2 horas, no mais lento 3 horas e de voadeira ou de lancha, meia hora no máximo. Eu vim para Santarém, tive uma infância bem amazônica, nasci aqui em Santarém, mas com 10 dias minha mãe me levou para o Carariacá e quem me criou foram os meus avós e ali a minha base de relação com a natureza, com a cultura, ela é muito orgânica, né? Vim para Santarém com 12 anos estudar, porque meus avós tinham essa compreensão de que eu precisava vir estudar para ser alguém na vida, que é assim que eles diziam, né? Morava numa casa com a minha mãe e meus tios, já tinham 16 pessoas nessa casa.
e vim estudar, sempre em escola pública. Passei com 16 anos na Universidade Federal do Oeste do Pará, e aí a minha vida mudou. Ali a minha vida foi a virada de chave para a construção da mulher que eu sou hoje, da profissional. Sou formada em letras, né? Fiz a minha especialização ali em língua e cultura e depois fiz o mestrado também. Depois pude retornar para a universidade como professora substituta do curso de letras nas disciplinas de relações étnico-raciais, que eram muito também para falar sobre a nossa identidade, a formação do nosso povo, nossa cultura. Linguística, que também falava muito, né, da variação linguística do nosso linguajar. Dei aula também na UEPA de língua portuguesa. E no curso de música, de enfermagem, no curso de música que eu estudei até o 6º semestre, faltou só o TCC para me formar, e eu pude voltar também para a universidade, onde eu fui aluna como professora. Então, a minha vida está sempre nessa tríade da educação e da cultura. Então, eu estou hoje secretária, mas antes de estar secretária, sou ativista, mas estive, né, ligada a muitos movimentos da cultura. Tenho um trabalho de produção há mais de 15 anos, produzindo meu próprio trabalho, como a maioria dos empreendedores, dos trabalhadores, né, da cultura, que a gente começa acreditando no nosso sonho antes de qualquer pessoa. Então, eu sou cantora, antes de tudo, eu sou uma artista, né, uma trabalhadora da cultura. E aí fui estudando até compreender o meu lugar no mundo. Fui candidata a vereadora, que também compreendi que eu tinha um papel ali importante como liderança, né? Se ver como liderança também é todo um processo, depois que você entende. E esta parte de entender como liderança social foi a partir do Sementes Musicais, que é um projeto que eu idealizei há 13 anos, onde já passou mais de 2.000 crianças com educação musical na infância, que é a base da minha pesquisa de mestrado, né, que é educação musical na Amazônia, e mais especificamente em Santarém, em um projeto que atendia crianças em vulnerabilidade. A maioria eram mães solteiras. A minha pesquisa revela isso, né? Então a gente observa que muito do que as crianças, né, eu observei que muito das que as crianças tinham de uma atividade extracurricular eram porque as mães queriam muito. E eu me identificava bastante e segui nesse caminho, fazendo política, fazendo cultura, educação. E a Secretaria de Cultura já veio a partir de toda essa trajetória, né, na educação e na cultura. Hoje é um prazer enorme, mas, sobretudo, uma grande responsabilidade. A pasta, ela vinha de fases muito complexas, muito difíceis, e a gente pôde avançar na política cultural em apenas um ano, com números muito bons, né, inclusive terminando de sistematizar o Sistema Municipal de Cultura, o Fundo de Cultura, que são lutas históricas, que eu, quando era adolescente, carregava cartaz, queremos o nosso fundo, e a gente pôde, finalmente, na nossa gestão, no primeiro ano, fazer, como, sobretudo, pensar também no Plano Municipal de Cultura, que são lutas também muito antigas, mas acho que hoje a gente está num novo momento. Acredito que a cultura na cidade deu um salto muito grande. Nós temos a Lei Aldir Blanc, que revelou muitos desses empreendedores culturais, que a gente pode, né, depois dialogar de quanto que isso foi importante para dar destaque para empreendedores ou para artistas que estavam há longos anos sem nenhum fomento, sem nenhum investimento, que agora puderam profissionalizar um pouco mais a sua arte, pensar em novos horizontes a partir de recurso público, né? Porque a política pública ela é exatamente para transformar o contexto social. Então, a minha missão agora como gestora é fazer o que eu sonhava quando eu era artista, né? Dar dignidade para o artista, para ele cantar num palco legal, com uma produção bacana. Eu tenho tentado fazer isso junto a uma equipe muito preparada, também de trabalhadores da cultura, com mestrado, doutorado na área, e a gente pode ver isso, a importância disto realmente no dia a dia. O Amazônia da Cast é fruto, né, inclusive, de lei de incentivo à cultura. Era um sonho que eu já tinha anos, mas não tinha o recurso necessário. E agora a gente está aqui dando luz, né, a ele por conta disso. E também falar, né, que você é minha amiga pessoal, então eu sou suspeita. Eu estava esperando o momento que podia falar. A gente estava todo num protocolo, isso mesmo, né? Tu viu que eu estava aqui seguindo. Não. Mas eu chamei Nath, assim, eu soltei um Nath no meio. Não, agora já podemos ficar mais relaxada, né? Aí
Alcilene, eu gostaria que você também mencionasse a trajetória, mas hoje eu preciso puxar um saco aqui, tô percebendo. Porque são aqui, 15 anos, se a gente for contar, de aí, amizade, amiga. de muita história, de muita parceria, de muito orgulho, né? Então, para mim é uma alegria muito pessoal te trazer aqui para contar uma história que eu vivenciei, eu acho que 40% dela, né, ao longo desses anos. E eu fico muito feliz de ver a tua trajetória. E para mim é uma honra para o nosso podcast trazer uma artista, né, tão renomada como você e uma secretária que tá dando show. Não me faz chorar, que eu tô aqui concentrada. Tá, na Mas, verdade, assim, não só show, fazendo história. É isso que você tá fazendo. Eu acho assim, Nath, que a vida é feita da gente buscar o que a gente acredita. Acho que uma das características que eu mais admiro na Natasha é a determinação. Ela é uma mulher muito determinada. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás, viu, amiga? Isso é muito inspirador. Eu me inspiro muito das minhas amigas, por isso que eu não... Quem é meu amigo realmente sabe que eu sou uma incentivadora, mas, sobretudo, é uma troca, né? E eu acho que o mais bonito da nossa amizade é essa troca. Então, te amo. Pode pegar na mão da apresentadora? É um momento fofo. Agora tudo bem, voltamos. Voltamos. Alcilene, me conta um pouco também da tua trajetória aí. Olha, Natasha, zero ciúme, porque eu digo que a felicidade, gente, ela é uma construção colaborativa. Eu nunca vi uma pessoa ser feliz sozinha. Se vocês já virem, vocês me digam, né? É impossível. Que a felicidade, ela é uma construção colaborativa. E eu acho que tudo que a gente vive, não só no nosso município, mas na região, eu sou suspeita porque eu sou filha da terra, né? Eu digo que eu sou filha da região metropolitana. Ah, tu é de Santarém ou de Belterra? Eu sou de Santarém, Belterra e Bujuí. Quem quiser investigar onde eu nasci, que investigue. Porque é uma relação muito umbilical e muito nessa linha da colaboração que a gente fala, né? E essa região do Tapajós, ela é uma região muito feminina. As nossas fazedoras de cultura, os nossos conhecimentos ancestrais, a maior parte das nossas empreendedoras, os negócios que têm nascido aqui, eles são tocados por meninas, por mulheres, né? Não só por mulheres, mas o engajamento da juventude feminina. Isso destaca muito. E isso dá um quentinho no coração para a gente que já é 50 a mais, porque que bom que a gente conseguiu dar um recado bem dado, né? Então, quando você tem... a gente não tem problema aqui de dizer que não tem sucessão. Tapajós não tem. Pode até a gente precisar melhorar, e a gente precisa. Mas a gente tem, sim, sucessão. Por quê? Porque tem pertencimento. E eu trago essa minha trajetória muito nisso. Eu disse que um dia eu ainda vou fazer um podcast de faxineira a doutora, porque foi assim que eu comecei, né? Muito parecido eu dizendo para a Dulce aqui. Então, na maior parte, nós, filhos de pessoas de comunidade, sou filha do Planalto Santareno, entregar, né? Mas o que nos é legado tem que estudar. É um dos poucos caminhos. Mas, geralmente, seus primeiros empregos são esses, né? Ou você vai faxinar, ou você vai vender alguma coisa. E não é desmerecer de forma alguma. Todo trabalho é digno, desde que a gente faça ele com honestidade, com carinho, né? E respeitando aqueles que estão ao nosso entorno. Mas você tem que traçar para você conseguir, né? E eu acho engraçado, o meu sonho era ser jornalista. E fiz, né? Eu, com 14 anos, trabalhei na Rádio Rural, depois na antiga Rádio Clube. Tenho amigos que amo de paixão, de Lia Andrade, Albonira Coelho, Armando Carvalho, uma turma toda que a gente trabalhava. E depois eu fui meio que abduzida pelo movimento social. Sempre, assim, acho que o direito ao território, eu digo que não é o direito à terra, é o território, é um outro conceito, é uma outra pegada, né? E aí me vi muito cedo na universidade do curso de Direito. E o sonho, claro, de todo pai era uma filha professora. Eu disse, papai, não vai rolar. E advogado, o pior bandido que tem é o advogado. Eu disse, não, vamos desconstruir esse conceito aí, né? Mas levando, eu acho que desde o primeiro ano da universidade, para entender o que era uma pegada de proteção de direitos territoriais. Como é que a gente constrói segurança jurídica sobre os territórios a partir das suas produções, né? E aí tenho muito orgulho de ter visto nascer Trançado do Arapiuns, que eu uso muito essa cestaria que chama Aripó, né? Hoje é o nome de uma das galerias aqui na cidade. O Aripó, eu digo que é o coração Aripó da Amazônia. O Aripó, para nós que somos do interior, era aquele cestinho onde a nossa mãe guardava o primeiro cachinho, porque a gente só podia cortar depois que fizesse a consagração da criança. Tudo que nos era de mais querido, de mais especial, a gente guardava ali no nosso Aripó, né? Então, esse conceito de coração aripó amazônico que a gente tem, que acolhe, que tem carinho, que cabe todo mundo e que cabe ainda mais, é um pouco do que representa para a gente olhar quando a gente escolhe uma profissão. Então, eu digo que eu sou uma advogada apaixonada
por ter ajudado a construir entre sindicato, associações, sindicatos, cooperativas, mais de 100. Outro dia eu me preocupei, hein? Fazendo 30 anos junto à OAB, eu disse, eu vou olhar os registros desse povo. Digo, rapaz, se todo esse esforço, que eu digo que não ganhei nada, para não dizer que ganhei nada, foi uma passagem, 2,70 alguma coisa, que nós estávamos todo mundo liso na ocupação, ninguém tinha como voltar para casa. E aí a gente foi olhar, né? Tá, todos nós que ajudamos a criar essas associações, quem ainda está atuando? Então, assim, quase que 100%. Então, é muito legal você olhar e ver experiências trançadas do Arapiuns com mais de 18 anos, o trabalho das meninas das Cuias do Aritapera, o manejo do pirarucu, todo o trabalho que a gente tem aqui de comunidades, né, que foram... A briga da Constituinte de 88, entre as colônias de pescadores, nossos pescadores, que, para mim, é o desenho mais fiel da Amazônia, porque a gente vive numa Amazônia água. São os nossos pescadores esquecidos, não é nem esquecidos, é invisibilizados propositalmente. Pescadores e pescadoras. E aquela luta toda da Constituinte da gente equiparar, de tirar, né, da mão das capitães de marinha e trazer para o movimento social. Tanto é que eu passei muito tempo da minha formação acadêmica ligada também ao movimento dos pescadores. Então, acho que a gente, enquanto pesquisador, ou enquanto gestor público, ou enquanto profissional da educação, seja lá o espaço onde a gente esteja, que nós não somos, nós estamos, vamos entender essa nossa passagem aqui e o recado que a gente veio para dar, de que forma a gente pode colaborar. Acho que o maior desafio é esse, né? E não interessa se você está com muito tempo na agenda, com pouco tempo, mas aonde a gente esteja, que a gente possa entender qual que é o nosso papel de colaboração para que a gente possa ter, dentro do território, o direito, principalmente, de fala das pessoas, né? Priscila falava aqui de várias manifestações e movimentos que a gente tem. Gente, é um direito constitucional primário, é o direito de escuta, das pessoas serem ouvidas, de ter espaço das pessoas. E aí a gente, como pesquisador, tem que se policiar. Nós não somos palco, nós somos ponte. E aí a gente tem que entender muito esse nosso espaço para a gente não atropelar. Se tudo aquilo que você pesquisou, que você fez e tudo não serviu para mudar a vida de ninguém, empoderar ninguém, aí a gente tem que fazer um reexame, porque alguma coisinha está errada, né? Você entrou, então, no IPAM ao mesmo tempo que estava na universidade, né? Porque Sim. 30 anos, não vamos revelar a idade, mas é mais ou menos isso. Eu E entrei por no que IPAM o como faxineira. Nossa, que Sim, eu interessante, entrei no né? IPAM como faxineira, eu chegava cedo, cuidava da faxina, fazia o melhor, e faço até hoje, o melhor cafezinho. E no final da tarde eu ia direto para a universidade. Eu saía de casa às 7 da manhã e chegava à meia-noite, porque eu pegava o último linhão. E era muito engraçado. Cara, Deus bota, assim, pessoas maravilhosas, né? Já era 11, 11h30 da noite, eu ia chegar em casa não ia dar de jantar. Lanche da universidade, nem pensar, né? Aí tinha aquelas padarias, a gente parava. Só o cobrador, o motorista, eu e mais dois que ficavam no final da linha. Comprava aquele pãozão com meia, passadinha manteiga quentinho. Já ia jantando já para casa, né? E quando o IPAM se formou, que era um grupo de pesquisadores muito sonhador, e, gente, só realiza quem sonha. Se hoje você não está realizando, você esqueceu o dever de casa que foi sonhar. E sonhe grande. Não interessa o tamanho do seu sonho, sonhe grande. E eu acho que por sonhar e conhecer esses pesquisadores que tinham o mesmo sonho que eu, como é que a gente põe pesquisa para servir como mola propulsora de mudança social, de melhoria nas oportunidades de vida das pessoas. Não é melhorar a qualidade de vida da pessoa, é você dar oportunidade para que ela busque. Né? A escolha, né? E a escolha, né? E aí eu acho que eu casei muito com isso, estou lá até hoje, né? Amanhã pode estar no outro... E já fiz outras coisas, né? Então, acho muito legal quando você está numa instituição que lhe permite não abrir mão das suas raízes, da sua essência e que lhe permite ainda continuar fazendo. Eu acho que eu sempre comparo a nossa vida, a nossa trajetória com uma farinhada, né? Quem já fez farinha sabe que gostoso, mas é um momento mais sociocultural que tem, né, de uma família. Que eu digo que se tiver 10 pessoas na família, trabalha. Se tiver 30, trabalha do mesmo jeito, que ali tenha trabalho. Mas é um momento extremamente gostoso de se compartilhar e de se fazer uma construção também colaborativa, né? Então, eu acho que eu ainda estou muito afim de fazer uma farinhada aí para mais 50 anos. Né? Tu falou uma coisa muito importante, que é a questão do sonho. E é isso que eu quero conectar no que vocês representam enquanto instituição hoje. Vocês lidam com pessoas, e pessoas que têm sonhos, né? Com oportunidade, com melhoria, né? Buscando melhorias de políticas públicas no ativismo da cultura, você na sociobioeconomia.
É um desafio, a gente sabe, e no contexto histórico, né, da nossa cidade de Santarém, levando tanto para o lado da cultura como da sociobioeconomia, que eu lembro aqui falando com outras entrevistadas da bioeconomia, que é onde eu estou mais diretamente inserida agora com a minha marca, eu vejo muito mais oportunidade nos últimos anos do que lá atrás. Mas a gente não pode esquecer o que aconteceu lá atrás. Então, vocês são referência de um ativismo aí de busca de oportunidades, né? Então, Priscila, antes de você estar secretária hoje, realizando tanta coisa legal e de forma muito assertiva, porque lá atrás você buscou melhorias. O que é que tu consegue lembrar de uma fase de virada de chave dentro da cultura para entender, poxa, a gente precisa reagir? A gente precisa buscar melhorias enquanto coletivo, né? Para que as políticas possam mudar aqui na nossa região. Acho que é quando a gente entende que sozinho ninguém faz nada mesmo. A minha vida também é um puxirum, assim, estou hoje formada com uma profissão, ocupando um espaço porque outras pessoas lutaram, porque a minha família me deu apoio também. Fui garçonete, lavadora de louça de restaurante, babá, de tudo um pouco, até teve determinado tempo que eu também estudava trabalhava de manhã, estudava à tarde, trabalhava à noite, eu não lembro em que horário eu fazia os trabalhos da faculdade e dormia, mas foi uns longos anos, não foram poucos. Então, a gente vai construindo essa coisa amazônica, muito da colaboração, do puxirum, que eu realmente não consigo atuar de outra forma, assim, eu não consigo. Então, eu acho que a nossa gestão, ela repercute esse jeito de ser. Então, eu tenho uma equipe que também trabalha da mesma forma, que é muito colaborativa, exatamente porque a gente lida com o sonho das pessoas que há muito tempo sequer eram recebidas, entendeu? Então, eu atendi mais de 2.000 pessoas em um ano, Natasha. Assim, tinha dias que eu ficava muito cansada, porque a gente começa atendendo 8 horas, eu cumpro o horário normal e meu horário o expediente que é até 2 vai até 18, 19, dependendo do dia, fora a agenda externa. Então, o meu sonho lá, foram 2 momentos, né? Primeiro, eu queria ser professora, sempre quis ser professora, eu já dava aula lá no sítio para minhas primas, né? Que eu era dizendo elas que eu era mais inteligente, então eu ajudava elas a lerem, né? E quando eu vim para cá, eu tinha 5 cursos na UFOPA só. Direito, letras, 5 não, acho que era essas, biologia, matemática, sistema de informação e direito. E aí eu pensei, tipo, não vou para letras, que era a coisa que mais me aproximava, sei lá, eu nem tinha muita ideia. Na verdade, eu lembro que eu estava saindo do ensino médio, aí eu sofri preconceito linguístico no Cabral, na escola onde eu estudava. Inclusive, quando eu cheguei, era na época das gangues, então não era um contexto histórico muito fácil. Eu quis desistir várias vezes, porque ela não queria que ninguém nem brigava, imagina dar facada, né? Então, a gente tinha ali fora um contexto muito violento, muito distante da menina do interior que eu era. Então, os meus sonhos, por vezes, eu tentei desistir. E aí, eu saio de lá para uma universidade que já tinha... A minha sorte foi encontrar muitas mulheres na minha vida. Eu considero que as minhas viradas aconteceram na universidade. Eu tinha uma turma de 50 pessoas, era uma loucura. Tinha, eu acho que, 40 mulheres e 10 homens. No final, sobrou uns 2 homens e as mulheres continuaram. Então, e tinha mulheres mais velhas que eu. Isso foi muito importante, porque eu era muito inocente e também tinha pouca oportunidade. Então, tinha mulheres que já tinham construído, né, uma relação social mais madura. Então, elas iam me conduzindo. Então, as oportunidades começaram a aparecer. Então, eu tive vários sonhos, tanto que o sonho da arte surgiu na universidade. Foi quando eu me vi artista, porque eu não era. Então, a gente tinha uma turma extremamente talentosa. Um era locutor, outro era poeta, outro escrevia livro. E eu, meu Deus, eu era boa de gramática, entendeu? E aí eu fiquei desesperada. E aí eu cantava, brincando com violão com os meus amigos. E tive a oportunidade de um dia cantar no auditório do Luiz Fonseca, lá hoje, né, que é considerado o auditório do Luiz Fonseca, na Marechal Rondon, na UFOPA. E uma pessoa faltou, um artista do dia, e eu era tipo figurinista, produtora, eu já trabalhava, não tinha esse nome, né? Mas eu fazia produção porque eu não tinha o quê? Talento como atriz, né? Se fosse lá atuar, ia ser uma derrota. E aí eu fazia o quê? Arrumava a pessoa e arrumava tudo, eu era produtora. E a pessoa faltou. E a gente precisava do tempo para as pessoas trocarem de figurino. E alguém disse, tu vai cantar sim. Fulano tá ali, eu vou chamar ele, que era o menino que tocava no corredor comigo, violão.
E aí eu cantei, eu nunca esqueci daquela sensação. Foi muito gostosa. Eu falei, meu Deus. Eu escolhi 3 músicas muito. Sempre fui uma garota esperta. Eu sabia que não podia cantar músicas nada muito difíceis, então eu escolhi as mais batidas do mundo para todo mundo cantar comigo. Mas tu Eu tava nervosa. já sonhava em ser cantora? Não. Foi Era uma foi brincadeira. chamado. E eu gostei muito daquela sensação e eu nunca esqueci daquela sensação. Hoje, artista, já enfrentei palcos grandes como o Teatro da Paz, no Festival Internacional Paraense, que eu acho que para mim foi o dia que eu mais tremi na base, que era com orquestra. Eu sempre, quando eu tô cansada, né? Eu penso nessa sensação, porque o dia que eu perdê-la, eu acho que realmente não vale mais a pena. Então, ali foi uma virada de chave, ali descobri artista, mas depois entendi que eu não podia fazer qualquer arte. Que pra gente, que não tem sobrenome, que a gente não... Né, uma mulher negra, ribeirinha, a gente precisa fazer muito bem feito para as pessoas verem. Então, hoje, na secretaria, eu sei que eu faço 3 vezes mais para me elogiarem. Eu sei disso. Então, eu sabia. Então, eu fui estudar. Fiz cursos técnicos, tudo que vinha da Funarte, eu estava lá. Era corpo, dança, expressão, coral, estava lá. E aí, depois surgiu, né, depois do curso de letras, eu fui fazer a música teórica mesmo, porque eu entendia desse processo. E aí, eu já era cantora solo. Então, eu já tinha minha banda, era eu que contratava. Só que eu não tinha, né, todos os babados, eu ainda não sabia fazer. E fui estudando. A pandemia, acho que a pandemia me profissionalizou de um jeito que talvez eu não tivesse oportunidade. Infelizmente, foi desta forma, porque eu não tinha parado, eu não parava. Um dia desse, um amigo meu tirou férias e disse que ele ficou emocionado, que ele parou para pensar que ele nunca tinha tirado férias. Isso é muito violento, às vezes, né? Porque a gente não se dá conta do quanto a gente trabalha. Na pandemia, eu pude fazer os cursos que eu sempre sonhei. Então, tudo que abriu do Ministério da Cultura, de produção, inclusive de gravação, mixagem, tudo eu fiz. Foi ali que surgiu o meu álbum. E eu tinha 12 anos de carreira já e não tinha gravado. E aí, a minha carreira de professora estava muito bem. Caminhando, que eu sempre fui da academia, né? Então, eu quero ser professora universitária. Fui professora e quero ser efetiva, quero ser doutora. Esse sonho ainda não, ele é meu primeiro sonho, porque foi a minha base para a mudança de vida. Eu não gosto de romantizar esse cansaço, nessa coisa do que o esforço. Não era uma questão de esforço, eu tive oportunidade e eu abracei. E eu acho que hoje eu consigo pensar de maneira mais colaborativa, então as coisas funcionam melhor, porque quando alguém chega para me contar uma ideia, eu a trato bem, porque às vezes é a ideia que a pessoa tem, que ela quer transformar aquilo, então eu estou lá ouvindo com muito cuidado, com muito carinho. Às vezes nem sempre consigo ajudar, mas o que eu puder fazer, eu faço. Então, quando eu não estou, a minha equipe também faz do mesmo jeito. Então, porque acho que quando tira o sonho da pessoa, ela inexiste, né? Porque o que sempre me moveu foi um sonho. Eu sempre busquei algo que eu quero muito, mas não só por buscar, porque eu quero, tipo, quero ser artista famosa. Nunca foi o meu sonho. Eu nunca quis ser secretária, não era um sonho. Eu queria ser vereadora, porque eu queria incidir na política de maneira mais direta, porque eu estava revoltada com o que eu via de atuação política. E aí a gente sai do lugar do conforto da pedra, né? Porque ser pedra é muito bacana. Você tá lá, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá, mas e o que você sugeriria se você estivesse no lugar? Esse lugar, quando eu aprendi a sair do lugar da pedra e comecei a pensar em soluções, né, minha energia gasta naquilo que eu posso solucionar, eu acho que a virada foi em todas as minhas áreas, inclusive na vida, né? Eu sempre fui do conflito, não no conflito barato, mas se tiver algo errado, eu falo. Mas hoje em dia eu penso, né? Será que vale toda essa minha energia? Então a gente vai escolhendo as brigas, as batalhas, e é isso. Você, Silene, me fala aí desse processo de estar com pessoas e ajudando elas, né, a transformarem e a terem seus sonhos realizados por meio da sociobioeconomia. Eu acho que eu nasci gente para trabalhar com gente. Eu amo trabalhar com gente, né? Tinha uma liderança, seu Perico ali do Ituqui, que ele dizia, me dê 10 búfalo brabo, mas não me dê 5 ser humano. Porque cada um quer de um jeito, né? Até os filhos da gente, o que quer cozido, o outro quer assado. Se um quer comer uma salada, o outro quer comer um doce, né? Por aí você já tira. Mas eu acho que é essa diversidade que faz a conexão. A complementação. Acho que seria muito chato se a gente fosse tudo igual, né? E quando eu falo de tudo igual, é nessa nossa diversidade, né? E eu acho assim, quando você quer tirar uma pessoa, eu sempre digo que você pode, não é tirar a vida, né?
Eu tenho uma proximidade com o movimento negro, trabalho aqui, e a gente até está começando um projeto novo, né, com o movimento quilombola, e eu sempre digo que a pessoa pode viver, mas não existir. Então, quando você não permite que o sonho seja possível, você condena um ser vivo a não ser um ser existencial. Você entristece, você adoece as pessoas quando você não possibilita que elas sonhem. Né? E o sonhar e o existir, gente, é em todos os pequenos detalhes. Se ancestralmente eu não consigo mais comer o mingau que a minha bisa fazia, isso é uma forma de estar matando a pessoa. Se eu não consigo mais colher aquelas sementes porque o processo está tão grande que a semente já não está germinando, né? Porque a gente está fazendo um processo de degradação no planeta tão feroz, e você deixa que aquele curumim, aquela cunhantã não conheça mais aquela semente, você está tirando a vida daquela criança, porque ela vai ser um ser vivo, mas ela não vai ser um ser existente. Então, olha a responsabilidade que a gente tem em permitir que as pessoas sonhem ao nosso redor. Você pode até não realizar o sonho das pessoas. Eu posso até não resolver o problema de quem foi no meu gabinete, mas você tem que ouvir. As pessoas têm que se sentirem acolhidas. Né? Então, acho que essa é a nossa principal, e nós mulheres principalmente. Né? Então, vamos ouvir mais. Eu sempre digo que é por isso que a gente só tem uma boca e 2 ouvidos. Né? Então, a gente precisa ouvir o dobro do que falar. Né? E permitir que esses sonhos sejam possíveis. Que o pertencimento dessas pessoas para com o território sejam possíveis. Né? E vamos falar agora mais diretamente das instituições que vocês representam. Né? Por exemplo, lá no IPAM, quais são os serviços que são oferecidos, para quem não conhece bem esses detalhes, né? Como é que vocês atuam aqui dentro da região? Bom, nós somos uma instituição de pesquisa, extensão e educação, né? Trabalhando na Amazônia há mais de 30 anos. Hoje nós somos 180 colaboradores, né? Distribuído em 11 escritórios, nos quais deles 3 estão no estado do Pará. Nós atuamos hoje em todos os estados amazônicos e também no Cerrado. Né? O bioma Cerrado é um que a gente tem trabalhado bastante, com um processo de degradação tão grande quanto a Amazônia, embora um foco, né, internacional não traga tanto isso à baia, mas bem desgastado. No estado do Pará, a gente tem um escritório em Belém, que é a nossa sede, mas temos um escritório em Altamira e em Santarém. O escritório de Santarém é dos mais antigos, nós estamos nele aqui há muitos anos, né? E o IPAM trabalha com eixos, com programas, né? E eu acho que é muito ligado aqui ao território o trabalho com a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, a partir de um olhar de produção sustentável, né, gerando uma produção sustentável não só do ponto de vista ambiental ou econômico, mas principalmente social. Não dá para você pensar uma atividade de baixo carbono ou pensar qualquer outra ação sem botar as pessoas no protagonismo. Por isso que a gente inverte uma chave. O IPAM não trabalha com o conceito de bioeconomia, nem o trazido pelo decreto de 2024, embora a gente entenda tudo isso, o Plano Nacional de Bioeconomia, o conceito que o Estado do Pará vem fazendo, o Estado do Amazonas recentemente aprovou o seu plano de bioeconomia, porque para a gente só faz sentido o sócio-bioeconomia, né? Porque não são princípios ativos da natureza que vão gerar uma economia. São mãos, são pensamentos, são inspirações dos nossos povos que vão junto e não apropriar ou explorar os princípios bionaturais e vão, sim, chegar a produtos e serviços, né? E aí muito isso. Ah, mas turismo é bioeconomia? Se não é bioeconomia, é sócio-bioeconomia. Mas como é que você tira serviços na nossa região de produtos e histórias de produtos? Não dá, né? Quando a gente pensa, por exemplo, Biojoia, que é um carro-chefe importante da nossa região. O IPAM tem vários trabalhos, vários projetos, né, com cooperação nacional e internacional. Muito recentemente, um trabalho com a ABDI, que é a Associação Brasileira de Indústrias, tocado pela nossa ex-senadora do Acre, Perpétua, fez um trabalho excelente. Gosto muito de falar, porque é a primeira vez, você imagina uma agência nacional que trata a indústria tendo na presidência uma mulher. Já é desafiador. Né? Mas como é que a gente olha para os bioinsumos e para a bioindústria a partir de uma leitura até dos próprios KNAI? Então, muitas vezes, quando você vai empreender, tu sabes disso, Natasha, que tu tá nessa batalha, né? Parece que tudo já vem muito forminha pronta e se tu quiser, tu te enquadra. Não, mas não tem nesse KNAI o que eu estou sonhando que eu quero fazer.
putz, vamos mudar a normativa. Poxa, eu estou querendo exportar, o pessoal é França, é Noruega, todo mundo querendo as nossas biojoias, mas eu uso semente, a minha semente não está certificada. Em anos e anos e anos, agora que a gente tem o primeiro laboratório de certificação, num esforço até pessoal do professor Everton ali na UFOPA, mas como é que a gente olha para isso? Então, o IPAM tem vindo trabalhado muito nessa pegada, não só da cadeia da restauração, mas como é que a gente olha para os empreendedores daqui da região, né, principalmente a região do Tapajós, e oportuniza essa questão da restauração, do artesanato, um trabalho com o trançado do Arapiuns agora recente, da gente entender que isso gera renda. Se gera renda, segura o povo no território. Se segura o povo no território, melhora a segurança jurídica, segurança territorial, né? Então, o IPAM tem feito uma linha de captação de recurso muito responsável. De que forma? Fazendo processos de tutoria e mentoria com as comunidades para que elas possam captar e administrar, né? Vamos iniciar agora um projeto bem interessante que é assim um sonho, chama Frutificar a Amazônia, junto com o Fundo Amazônia. Aqui na região a gente tem 3 associações onde as 3 são presididas por mulheres que vão estar com projetos dentro desse projeto. O projeto é do IPAM, não, o projeto é delas. O IPAM vai assessorá-las, que é a FOX, a Federação Quilombola, com 12 quilombos, a Federação do Pai Eixo Forte e a Federação da Azafab, na região do Trairão. Então, assim, fico muito orgulhosa da gente conseguir dizer que sim, nossas associações de base comunitária, nossos empreendedores, eles estão prontos para os investimentos. E isso a gente discutiu na COP. O IPAM teve um papel importante na COP. Nós estivemos lá os 21 dias para dizer, gente, financiamento justo para quem está levantando a bandeira. A gente só vai parar processo de degradação, que vai melhorar o processo de aquecimento global, se a gente investir nos verdadeiros guardiões que estão no território, né? A gente vê a floresta, mas se tu botar uma lupa embaixo da floresta, tem gente. Dentro das águas tem gente. E é gente que está ali aguentando para a coisa não piorar. E o ciclo da floresta, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de empreendimentos, a cadeia industrial produtiva ela é desenfreada, mas o ciclo da floresta é outro, né? A gente precisa esperar, por exemplo, que a semente dê o tempo dela para que a gente consiga beneficiar. E quem sabe desse tempo é a mão. É a mão e é de quem trabalha aqui. Então, esse olhar justamente para nós, amazônicos, quem também atua na floresta, não só na Amazônia, mas entendendo que empreender tem todo esse processo, todo esse ciclo de espera para um escalonamento. E que, às vezes, a gente, por exemplo, eu com o meu negócio, eu já ouvi pessoas dizendo que eu não poderia escalonar. Né? Por quê? Porque é uma cadeia produtiva que não é tão ativa, que não tem que o ciclo é demorado, então que eu não iria conseguir alcançar os patamares de grandes empresas. Né? Mas eu acredito muito que isso está mudando. E que na verdade está mudando, não, que precisa mudar, porque aí a gente está vendo os problemas climáticos a partir disso, de achar que você tem que comprar muita coisa no mesmo dia e que a indústria tem que fazer muita coisa toda hora. Que é a biotecnologia, né? Quer dizer, eu não preciso que a árvore tenha, que eu vá modificar geneticamente uma espécie porque eu quero que ela frutifique o ano todo, para mim ter semente o ano todo que eu vou precisar. Não. Eu posso ter um processo de secagem, de armazenamento. Então, eu tenho hoje uma tecnologia. E tem tecnologia social muito bacana, muito de ponta, no preço acessível, para que esse empreendedor possa. E aí vem o conhecimento ancestral. Eu sempre gosto de falar do seu Dido ali do Jamaraquá. Ele disse, olha, nem toda semente que cai é para mínimo artesanato, não. E os bichinhos que precisa comer lá dentro da floresta, né? Então, esse equilíbrio, que nem tudo vai virar economia, mas nem tudo precisa se perder, que o enfrentamento pode ser uma modificação genética de alguma espécie, mas pode ser uma biotecnologia, uma tecnologia social para tratar aquilo ali. Mas aí a gente ainda tem uma outra questão que é de gestão. A gente precisa olhar para os atos normativos. Gente, o empreendedor, ele não consegue, na bioeconomia, empreender porque é uma taxa tributária altíssima, uma burocracia imensa para os processos de certificação, de beneficiamento e comercialização. Não consegue investimento fácil, porque não acreditam. Fácil. Então, acho que aí precisa uma coisa de discutir em rede. Até porque a gente viu em outros episódios aqui da série mais cedo, tem um empreendedor que está tendo algum problema que 1 a 3, 4 anos atrás teve coisa igual e já superou. Então, se a gente conversasse mais, se tivesse um repositório melhor dessas informações, a gente encurtava alguns caminhos para alguns empreendedores, para algumas comunidades.
E aí eu pego esse gancho de conversar mais, que é o que eu percebo, Priscila, que tem acontecido nos últimos anos, que nós que estamos aqui, né, como produtores culturais, não é a maioria, mas pelo menos tem um grupo bem maior do que anterior, conversando em coletivo para trazer essas melhorias, né, buscando aprender a escrever projeto, a estar inserido nas políticas, né, na lei de incentivo, no que ela pode beneficiar. E aí eu queria que tu falasse desse processo evolutivo que faz com que hoje a gente consiga ter recurso para realizar, né, o nosso fazer artístico. Eu acho que assim, todas as transformações da política cultural do país inteiro, ela veio a partir de uma luta coletiva. Né? Todas as transformações orgânicas que hoje a gente colhe, né? Nossa geração, Natasha, porque a geração da Elisângela não tinha edital para participar. Foi a partir de luta coletiva, né? Desde a mudança lá, né? Desde a época do Gilberto Gil, né? Do Juca, que era uma luta também de melhoria da política cultural nacional, até as atuais, que são as famosas, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, todas vieram a partir de assinatura. A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, eu fui a pessoa que coletou as assinaturas aqui na cidade. Eu era só alguém, ainda não estava nem no conselho. Alguém me contactou e eu lembro que eu mandei 2.000, indo, ligando, mandando, pedindo ajuda. Foi daqui 2.000 assinaturas e o país inteiro assinou. E aí, né, a partir disto, o parlamentar, o Paulo Rocha, construiu essa proposta. A mesma coisa Aldir Blanc, que vem também de uma mulher, que é a Jandira Fegali. Então, a cultura, nesse tempo, né, de construção coletiva, eu acho que a gente, quando está... Você que é artista, né? Você vai perceber que, embora você seja muito talentoso, se você não dá em rede, os seus passos são limitados, porque tem coisas que elas não vão se resolver na individualidade, elas se resolvem na coletividade, né? Então, por exemplo, tem gente que sempre reclama, porque o fulano cobra esse cachê, porque o fulano... não sei o que, não sei o que. Eu digo, se vocês já sentaram para dialogar, a classe, para pensar no cachê mínimo? Porque não adianta falar mal do colega, isso não é um problema do colega, é um problema individual, nosso, social, que a gente quer sempre, né, às vezes... Né, quem não olha nessa parte coletiva, ele quer sempre se dar bem. Então, ele não vai pensar dessa forma, porque é uma construção social. Então, assim, a política pública, ela também precisa estar pensada em redes. Então, eu acho que todos os passos que demos aqui, ela foi em rede. Os últimos, por exemplo, né, antes da gente, tiveram vários movimentos. E depois, em 2019, surgiu o movimento dos fazedores de cultura, que a gente participa, você, Elisângela, que tinha ali um pequeno grupo que pensou, nossa, está na pandemia, a gente precisa, sei lá, a primeira ação do movimento foi, a gente precisa de um edital de 200.000 pessoas, de R$1.000 para ajudar, porque nós estávamos fazendo rifa, juntando ajuda para fazer cesta básica, porque os artistas estavam morrendo de fome. Então, assim, talvez se não houvesse a pandemia, que isso é muito ruim pensar isso, mas ao mesmo tempo é para refletirmos, talvez o Brasil inteiro não tinha pensado a gente como trabalhador, como uma profissão essencial. Lembra que tinha as profissões essenciais? Hoje a gente foi considerada uma profissão essencial, sendo que, historicamente, a cultura é olhada com esse olhar preconceituoso de que o artista é preguiçoso. Aí foi só fechar todos os bares, né? Não tinha mais entretenimento. E aí a pessoa fazia o quê? Assistia série, filme. Quem que faz isso, gente? O trabalhador da cultura. Então, aí as pessoas começaram a pensar que a gente era essencial para o bem-estar social. Então, eu penso a partir desta linha. A cultura, ela é essencial para o bem-estar social. Já diria o Gilberto Gil, ela não é de vez em quando, ela é diária, ela é arroz com feijão, a gente vive dela. Então, tira da gente essas coisas aqui, ó. A cuia, a relação com o rio, o nosso pertencimento com o que nos cerca. A gente é vazio. O nosso diferencial é o quê da Amazônia? A cultura. Então, a Secretaria de Cultura hoje tem este papel. Né? Não posso falar das gestões anteriores, estou falando da nossa. A gente pensa ela como democrática, do lugar de ouvir, do pertencimento, de empoderar aquela pessoa, aquele coletivo para o pertencer à Amazônida, né? E também dessa coisa de esclarecer, alfabetizar, chega até a ser assim, as pessoas, os políticos, que investir em cultura não é gasto.
Então, ela é um trabalho como qualquer outro, né? Mas não como qualquer outro, na verdade. Ele é um trabalho maravilhoso, que as pessoas talvez não valorizem até elas entenderem que isso é uma mão de obra importante. Então, porque investe muito no carnaval, porque o carnaval é isso. O carnaval, ele injeta na economia brasileira milhões, bilhões, na verdade. Então, só em Santarém, nós temos agora no circuito, Natasha, 50 blocos cadastrados. Cada bloco tem 50, 100 pessoas na coordenação. Cada um vai usar só vamos para o palpável, vai usar o abadá. Soma aí só desses blocos que estão cadastrados. Tem os da família, que as pessoas fazem, mas não cadastram. Então, só a costureira que faz aquele abadá, ela também tem uma renda muito diferenciada no carnaval. A costureira que trabalha, por exemplo, com o festival folclórico também é a mesma coisa. É o ano inteiro de cultura na cidade e ela representa... Eu vi uma pesquisa do Itaú Cultural, que diz que, por exemplo, o empreendedorismo cultural ele representa 3,1% de toda a economia brasileira. Então, a gente ainda está nesse processo de virada de chave sobre como se entende a cultura, né? Porque ela é imaterial, a maioria delas. Então, as pessoas não podem pegar, né? Então, elas não entendem a importância. Nós estávamos essa semana discutindo em Alter do Chão com os barraqueiros da Ilha do Amor, que fizeram algumas mudanças inadequadas por puro desconhecimento, porque não disseram para eles, olha, agora vocês são em uma lei estadual de 2022, é um patrimônio material e imaterial, qualquer mudança precisa ser dialogada com o jurídico, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, é imaterial, então eu não consigo entender, né? Mas quando a gente vem de avião, de qualquer lugar do Brasil, a primeira coisa que a gente vê na Ilha do Amor, além da água, são as barracas. Se elas estiverem de telha, não é a mesma coisa da gente vê-las de palha. Então, ali representa a nossa identidade. Então, a Secretaria trabalha, Nath, com quatro, como é que eu posso dizer, eixos importantes. Do planejamento, da reorganização, né, de encontrar nesta Secretaria esta ponte de planejamento, inclusive, do coletivo, de como que a gente reorganiza o carnaval. Eu acho que a maior prova deles, ele estava completamente desorganizado. Ligar para cada pessoa que fazia e juntar num blocão foi um trabalho gigantesco desde o ano passado, que já facilitou o nosso esse ano. Essa construção de dados para que a gente possa entender o quanto ela impacta socialmente também é um papel muito importante. As pessoas veem o mais palpável, que é a entrega dos... Estou abrindo aqui para ver o dado. A entrega dos grandes eventos é que mais as pessoas veem, mas fora isso a gente faz política cultural, né, num âmbito muito impactante. Então, nós temos esse aprimoramento e esse diálogo com os segmentos culturais, que eu acho que é o diferencial da gestão. A gente conversa, a gente reúne. Alguém disse um dia desse para mim, nossa, mas tua equipe adora reunião. Eu falei, é por isso que ela acerta. Porque a gente faz reunião, inclusive, do evento que a gente mesmo fez, e a gente avalia onde a gente errou para a gente acertar no próximo. A entrega dos eventos culturais, que é o mais palpável, e as parcerias intersetoriais, suplementação financeira e captação de recursos. Nós não tínhamos o sistema municipal implementado, nem o fundo, temos agora. Nós tínhamos um conselho que há uns 3 anos vem crescendo na atuação, mas agora está muito mais, porque agora a Secretaria não é mais inimiga do Conselho, ela é parceira do Conselho nessa construção de política cultural e também essa captação de recursos. A gente executou quase 3 milhões em um ano via captação de recursos. Nossa. Então, é uma novidade na Secretaria, né? Tanto que tivemos que pedir suplementação de recurso, porque os 15 milhões não são mais o suficiente para o tanto de demanda. A gente pediu mais 5, se Deus quiser. Ano que vem já vamos estar com, né, previsão orçamentária de 20 milhões. Então, olhar a cultura como esse elemento importante social do bem-estar. Uma cidade sem cultura, ela é uma cidade triste. Não é o caso de Santarém, graças a Deus. A gente tem de tudo um pouco e tudo muito bem feito. E também uma cidade que a economia gira. A gente traz um show, sei lá, que as pessoas reclamam que é 500 mil, mas quanto que girou a partir desse show? Quantas pessoas vieram de outras cidades, né, ou vieram conhecer a nossa cidade a partir desse determinado investimento? Então, não é fácil, mas é legal, eu gosto. Agora contigo, puxando um gancho também da Priscila, a economia girar. A gente tem que falar sobre isso. Aqui a economia gira nas suas várias formas, mas a gente está falando aqui da sociobioeconomia, da cultura. Qual é o maior desafio que tu olha hoje, né, que talvez seja antigo,
para essa economia girar de fato com os empreendedores da sociobioeconomia? Olha, a gente tem avançado bastante, eu acho que tem caído a ficha, e esse é um processo. Como é processo, ele é longo, né? Que é o trabalho em rede. Eu cito aqui a rede RIBAS, né? Rede de Bioeconomia, Sebrae tem conduzido e o IPAM faz parte, vários empreendedores aqui. A rede de restauro do Tapajós, então, se você pegar os números hoje de produção e comercialização de mudas de essências florestais ou frutíferas e das redes de semente, são números, assim, impressionantes, de muita movimentação na base da economia. E aí é aquela questão, quando você deixa de ser uma experiência para virar um empreendimento e depois para virar um negócio. Aí quando você está de empreendimento para negócio, aí começa a aparecer um grande desafio, que é uma legislação ela é feita para travar. Né? E o empreendedor querendo andar. Então, fica aquela coisa que parece assim um Fusquinha e uma Ferrari, né? Como é que a gente consegue, com essas redes, dialogar mudanças estruturais? Que foi o que a gente falou um pouquinho mais. Se eu baixo a carga tributária para o artesanato que está trabalhando com as sementes, para ele conseguir comercializar essa semente, eu gero mais o quê? Economia. Eu vou produzir mais porque eu vou ter outros mercados para ofertar. Se eu consigo expandir a rede de certificação de sementes no Tapajós, eu tenho um laboratório na UFOP, é suficiente? Não. Mas como é que a partir dele eu tenho outros núcleos ligados à universidade? Que pode ser escolas públicas estaduais ou municipais. Nós temos a escola estadual, bem ali na entrada de Alter do Chão, que tem um laboratório de bioeconomia. Como é que a gente coloca isso junto com a universidade? Né? E aí a gente mudando isso, simplificando a parte tributária, a parte de normativo regulamentador, você começa também a fazer uma discussão de como que os conselhos municipais ou estaduais estão aportando os recursos. A gente tem uma turma que sempre diz o seguinte: Alcilene, não falta dinheiro para investir na bioeconomia. Faltam bons projetos no momento certo. Então, assim, trabalhar sozinho, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Se a gente conseguir trabalhar isso em rede, para baixar a burocracia e melhorar as oportunidades da gente colocar produto, a gente tem. Mão de obra que sabe fazer isso, a gente tem. Contar a história de como fazer nossos produtos, a gente também sabe. O que a gente precisa, talvez, é estar em rede e se apoiando para a gente vencendo esses normativos arcaicos que nos travam e fazendo com que o financiamento para essas atividades realmente venham para a mão de quem precisa. Né? É muito triste quando a gente vê alguns editais e tudo, que você sabe que a gente tinha oportunidade de tudo e não consegue. Ou não consegue porque não conseguiu fazer uma captação direito, não conseguiu juntar toda a documentação. Né? A gente já viu alguns editais aí de muito fazedor de cultura, de artesanato, chorando que não conseguiu nem se habilitar, na fase de habilitação. Então, a gente precisa realmente trabalhar esses gargalos em rede. Melhorou isso, trouxe a turma para a legalidade, vai gerar economia, porque os nossos produtos, os nossos serviços e a nossa história, ela vende. E por que ela vende? Porque ela é real. Gente, eu digo que quem sabe, sabe, mas quem sente, sabe 10 vezes mais. E o nosso povo sente o que ele faz. Tu nunca vai comprar um colar, um brinco ou uma pulseira. Tu vai comprar uma peça artesanal, feita com carinho, e nenhuma peça é igual à outra. A cor da semente é diferente, o trançado da palha vai ser diferente, o grafite da cuia ou do tecido é diferente, a forma de tingir é diferente. E isso precisa ser valorizado. Tanto valorizado pelo mercado, quanto pelos gestores. A gente precisa simplificar para alavancar. Que é o pessoal, foi isso que tu disseste. O problema é de escala. Todo mundo diz que o problema da cadeia da bioeconomia é a escala. Não é. É o conceito que se rotulou para o que é escala. Escala não é uma coisa que é grande por si só. Escala é uma coisa que é grande quando se junta muitas outras coisas. Então, a gente já tem escala. O que falta é nos dar liberdade para a gente mostrar esse modelo de escala. E investimento, né? Tu estava falando aí desses editais. Eu conheço, eu sempre estou vendo editais e editais ligados à bioeconomia. Para gente que é microempreendedor, tem editais que é absurdo, que eles pedem acima de 1 milhão, 2 milhões. Nós somos microempreendedores. Se a gente não tem um recurso básico de incentivo para iniciar, para fazer essa cadeia produtiva girar, né, e ter o seu capital de giro funcionando, a gente não consegue sair daquela base. Poucas pessoas, né, vão tentar ou
como é que pode sair, furar essa caixinha às vezes? É você ter um investimento pessoal, ou ter alguém que acreditou muito, mas não do incentivo que pode vir da parte do governo e até mesmo de instituições de fora que estão dispostos a investir. Então, eu faço parte da SOBIO, né, da Associação dos Empreendedores da Sociobioeconomia, e a gente discutia também lá na COP sobre isso. Como é que a gente pode dialogar, principalmente com o governo federal e com essas instituições que estão ligadas a eles para investir na Amazônia, para melhorar os editais, porque senão a gente vai ficar com a notícia de que tem, por exemplo, lá foi 31 bilhões, uma coisa assim, não me lembro o número, mas foi muito dinheiro que vai ser investido para a bioeconomia, para a sociobioeconomia. Ok, mas se os editais não vierem adequados para a nossa realidade amazônica, a gente vai estar só com a notícia boa. Ele vai ficar centralizado na metropolitana com as grandes empresas que estão preparadas. É a gente repetir, né, os erros do passado. É igual quando a gente compara o primeiro emprego, né? Nossos jovens saem da universidade ou mesmo do ensino médio a fim de ir para o primeiro emprego. Primeiro requisito, tem que ter experiência. Meu amigo, como é que a gente vai construir experiência sem a oportunidade para que a experiência seja construída? Editais de fazedores, de cultura, de artesanato, de alavancar a bioeconomia. Aí bota lá um teto, tu já tem que ter movimentado 800 mil, 1 milhão. Meu amigo, a maioria é MEI ou ME ali quando já conseguiu alçar algum voo. Então, a gente precisa entender que quem precisa entrar na linha de financiamento é quem está engatinhando e quer crescer. Quem já está do meio para lá, não é que não possam ter editais, mas a gente tem que pegar o bolo maior, a maior fatia desse bolo tem que ser para quem está começando, porque precisa mais. E depois você ter outros editais, né? E simplificar essa lista também de documentação. Então, acho que é uma coisa que vai... E aí a gente tem uma coisa importante, que é essa descentralização dos poderes de fazer. Acho que os municípios têm um papel fundamental. Então, a gente acha que tudo depende do governo federal e depende do governo federal. Os municípios podem fazer captação de recursos internacionais via as fundações. Então, tu tem alguns municípios no país que realmente têm editais próprios de financiamento capitaneado fora. A COP foi um espelho para isso, né? Alguns municípios souberam fazer isso. E a gente pode ter essa atenção, porque quando você traz para o âmbito do município, você está mais sensível, está mais próximo desse empreendedor, né? Para trazer isso de uma forma menos burocrática, né? Principalmente quando você tem bioativos, como semente, como fibras, né? Porque você tem todo um problema na hora da exportação. E nisso também vem a questão das patentes. A gente conversava aqui com a Priscila. A gente tem empreendedor aqui pronto, tem até investimento querendo vir e está travado nessa questão de apoio técnico para entender, e às vezes até das próprias universidades, acho que o FOP e o FPA têm feito um trabalho muito aguerrido, mas a gente precisa que os nossos empreendedores... Um caso que a gente viu, a Dulce, a própria Dulce, que trabalha com a Vitória Regia e tudo mais, de como que esse pessoal se protege, né? Porque fazer a coisa dar certo, eles já estão fazendo. A gente não pode também deixar que no meio do caminho seja jogado um balde de água fria nesse empreendedor. Gente, a gente já está ali com um prazo estourado, né? Muita história. Vai vir outras temporadas. Espero trazer, inclusive, uma de cada vez para a gente explorar outras histórias. Mas o que eu peço sempre para minhas convidadas aqui nas entrevistas, nessa parte final, é uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente para quem é empreendedor. Uma mensagem e uma dica, né? De como essa pessoa pode melhorar o seu processo de trabalho, o que ela precisa correr atrás, uma dica de ouro. Então, Priscila, dica para quem é artista, para quem é fazedor de cultura, qual é a principal que você hoje como gestora dá para ele acordar, para ele dizer assim? Primeiro, eu digo sempre que você tem que entender qual é a arte que você faz, né? Tem gente que é tudo um pouco, mas não é nada. Então, você tem que... É igual... Vou usar o exemplo da atualidade, que é o blogueiro que fala de todos os assuntos, mas todo raso. Né? Você precisa entender, eu gosto de fazer isto, eu vou me qualificar para fazer isso. A minha vida mudou a partir disso. Eu queria cantar, mas eu não queria cantar só por cantar, eu queria me formar para fazer. A mesma coisa, produzir shows. Eu não queria... Eu comecei fazendo com o que dava, assistindo o DVD, os bastidores, aí eu via como montava o palco, o som. Foi assim que eu aprendi. Mas eu fui depois fazer curso, estudar. Então, eu acho que tudo passa pela busca de conhecimento, assim.
principalmente para você que não tem um investimento imediato. Então, busque ajuda. Hoje em dia, por exemplo, quem trabalha com projeto cultural, que é a onda do momento, você não pode fazer, não consegue fazer, busque ajuda. Hoje a Secretaria de Cultura tem uma consultoria para isso, né, de pessoas fixas. Você chega lá, agenda seu horário, você vai ser atendido igual na consulta médica, né, para ver quais são o que você faz, como é que a gente pode lhe ajudar. Então, eu, como gestora, mas antes de tudo, uma trabalhadora da cultura que empreendeu na área, tudo partiu, tudo virou, né, a partir da minha mudança de consciência sobre o que eu fazia, que era um trabalho, que eu precisava cumprir horários, que eu precisava me formalizar, que eu precisava fazer com que as pessoas entendessem que o que eu vendia, né, essa busca também incessante entre o que a gente vende, se manter fiel à nossa identidade, ao que a gente faz de arte, que também não é fazer arte para vender no sentido tão capitalista assim, zerado dessa consciência, né, da importância da arte, é compreender de que eu posso fazer, qual a melhor forma de fazer e como que isso impacta a vida das pessoas de alguma forma. Você vai fazer um show, mas se você não só canta bonito, cheio de firulas, isso é legal, é o básico. Mas a forma como você se conecta com as pessoas é que faz o seu público. A minha vida mudou quando eu entendi que eu cantava em bossa nova, samba, que era muito legal, mas que não me mostrava o que eu era. E aí eu passei a cantar brega, carimbó, lambada, e eu fui tão mais feliz. E as pessoas começaram a se identificar comigo porque elas ouviam isso na infância e elas queriam ir para o meu show porque estavam em falta aqui, né? Com a chegada do agronegócio, o peso da soja, nossos bares foram ficando mais vazios em relação a esses espaços e nós tivemos que buscar alternativas. Então a pessoa me contratava para o casamento dela, para a festa de aniversário, porque ela queria ouvir aquele repertório específico. Então eu entendi, opa, é bem aqui que tem esse... Aqui que eu vou ficar me segurando enquanto os espaços estão fechados para nós. Passei anos cantando em casamento, aniversário, formando o meu público, indo para arraial de festa de santo nas igrejas que me chamavam, todas eu fazia. Eu acho que eu andei essa cidade inteira, montando o meu público. Então, eu sou do artesanato, mas eu quero fazer de tudo um pouco, tá? Mas que peça que eu tenho que ela, quando eu olho, eu digo assim, é da Nungara, entendeu? A gente tem que ter identidade, personalidade na vida e no trabalho. Então, a cultura é trabalho, então você precisa entender qual a personalidade que você vai assumir para alguém se conectar com a sua história, com o que você faz. Olha aí, gente, dica de ouro, de quem sabe. E você, querida, qual é a mensagem, a dica que você dá para quem está aí querendo empreender, né? Ou já empreendendo? Olha, eu daria 3 dicas, não numa ordem digamos assim, de prioridade, né? Mas eu acho que a primeira coisa, não se isole, crie conexões. O que está te afligindo hoje já afligiu alguém e provavelmente já foi resolvido, né? Ou o que você já resolveu, alguém está sofrendo para resolver e você pode ajudar. Então, se conecte, conexão é importantíssimo. Não dá para fazer sozinho. Empreender não dá para fazer sozinho. Uma segunda coisa é não deixe que ninguém diga o seu tamanho ou lhe rotule. Nem do seu processo criativo, nem do que você está colocando para o mercado, nada. O seu tamanho é o tamanho que você vai querer. O preço é o que você acha que vale o seu trabalho, não o que o outro acha. Não deixe que ninguém faça isso com você. E terceiro, e principalmente, faça com felicidade, gente. A pessoa feliz faz coisa extraordinária, a pessoa infeliz faz muita merda. Então, seja feliz. Se você estiver feliz com o que você está fazendo, uma hora vai dar certo. E já deu certo. Então, se conecte, seja feliz e só escute aquilo que realmente agrega, que faz você crescer enquanto empreendedor, respeitando a natureza, respeitando as pessoas, os processos, o tempo de cada coisa acontecer na sua vida. E seja muito ciente de que Deus ou qualquer força do universo, ele sempre está do teu lado. Então, o tempo é tudo e a gente precisa saber trabalhar com o tempo. Sabedoria significa felicidade. É isso que eu desejo a todos os nossos empreendedores aqui da região. Muito obrigada, viu? Vocês são mulheres incríveis. Obrigada por esse papo gostoso, por essas dicas. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades e que as pessoas se conectem através de você com um mundo de possibilidades. Obrigada pela presença, Priscila. Obrigada, Natasha. Ela falando, eu fiquei lembrando que meu avô dizia, que ele dizia que era justo que custe o que muito vale.
Então, o nosso trabalho vale muito e a gente tem que acreditar nele, é isso. Parabéns, Nath, que isso aqui ganha o mundo, é muito bonito. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Gente, então esse foi mais um episódio do Amazônia da Cast, com essas mulheres lindas, incríveis, com uma trajetória brilhante e que vocês puderam acompanhar. Então, não fica só você ligado nelas, manda para outras pessoas, curte, compartilha, distribui essas informações para outras mulheres amazônicas, para homens também, né? E vamos compartilhar o empreendedorismo, a bioeconomia e a cultura. Obrigada e até mais.